Bom dia, bom dia nesse finzinho de semana, sexta-feira, nos preparando aí para um final de semana em família, um final de semana seja para descanso ou para continuar trabalhando mais um dia aí, mas que nós possamos estar alegres no Senhor e buscando a direção dele para mais esse dia, para esse finzinho de semana, que possamos como esposas sábias, mulheres sábias, edificar os nossos lares e que nós venhamos a planejar um final de semana de paz para nossa família. Hoje nós vamos fazer, eu vou fazer a live sozinha, o Marcos não se sentiu muito bem, e eu aproveitei para separar um tema que tem a ver com você, mulher, tem a ver com conosco, né, com esposas, e um tema assim não muito digesto, mas que nós precisamos digerir com muita humildade, com muito temor do Senhor. Eu queria que nós vamos falar sobre a questão da falta de liderança masculina nas nossas casas, nos nossos casamentos. E eu quero começar esse momento lendo um texto muito conhecido, mas não muito praticado. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo gloriosa, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. É muito comum eu ser procurada, e por muitas e muitas mulheres, isso não é uma coisa de hoje, isso não é uma coisa da pandemia para cá, isso acontece há 20 anos. Pessoas, mulheres que se chegam até nós, que se chegam a mim lamentando sobre a falta de liderança de seus maridos. E elas expõem várias situações que realmente são de falta de liderança, mas elas não apenas expõem a falta de liderança de seus maridos, mas elas, junto com essa exposição, junto com essa falta de liderança, elas sempre trazem
a forma como elas estão lidando com isso. Elas sempre também expõem qual foi a solução que elas acharam para essa falta de liderança. Qual é a solução e qual tem sido a atitude delas em relação a essa falta de liderança. E 100% das vezes a solução não é oração. A solução não é clamar ao Senhor. A solução não é buscar um momento oportuno para conversar com o marido sobre isso. A situação é sempre tomar a frente. O resultado, a solução é sempre tomar as rédeas da situação. As circunstâncias são sempre resolvidas dando as diretrizes. Indo atrás para resolver os problemas ou dando as diretrizes que o marido deveria dar e porque ele não dá ou não dá no tempo em que essa esposa ou essas esposas ou nós esposas gostaríamos ou achamos que é certo, elas dariam. Então, porque não é no tempo em que nós achamos que deveria ser resolvido, então nós não esperamos, nós tomamos a frente e resolvemos. Muitas vezes não é do jeito que a gente queria. Como não está sendo do jeito que a gente quer, e esse a gente quer, eu não estou simplesmente me baseando em querer de capricho, né? Mulheres caprichosas que querem capricho no sentido de eu queria que fosse desse jeito, porque eu acho que assim é melhor, porque não é disso que eu estou falando. Mulheres, esposas que entendem que o jeito delas é o certo, então se o marido fizer de um jeito diferente, e elas sabem que ele vai fazer diferente, porque ele é uma outra pessoa, ele é um outro ser humano, ele é homem, ela é mulher, e nós temos as nossas diferenças, e ele vai ser usado por Deus de forma diferente de nós, ele é o líder, e nós devemos, e esse texto deixa isso muito bem claro, e nós devemos então, nós queremos que os nossos maridos ajam como nós agiríamos. E como eu já sei, porque eu conheço pelo menos um pouco dele, eu já sei que ele vai agir diferente, eu quero que o meu jeito, que eu acredito que o meu jeito é o certo, então eu quero que ele faça do meu jeito. Como eu sei que não vai acontecer isso, eu vou na frente e faço. Isso é muito comum. Aliás, isso não é exceção. Isso tem sido regra nos nossos dias. Isso tem sido regra de algum tempo para cá. E isso não começou de algum tempo para cá. Isso vem de muito distante. E isso é o pecado que habita em nós. Isso o feminismo que entrou nas igrejas, né? E eu estou entendendo que eu estou falando para mulheres, para esposas cristãs, pessoas que querem se submeter a Deus, mulheres que dizem que são crentes em Cristo Jesus. É para vocês que eu estou falando isso. Eu não estou aqui para convencer ninguém de que você deve se submeter a Deus. Não, eu estou considerando que você já crê dessa forma, que você já é nova criatura em Cristo Jesus e, consequentemente, o seu dono é Ele. Né? Você tem um dono que dá as diretrizes. Você tem um Senhor que dá as diretrizes para aquilo que você deve fazer ou não fazer. E eu estou, então, falando para mulheres que tenham já entendido o seu papel diante de Deus como esposa, que é de auxiliadora, não é de alguém que está na liderança. Auxiliar não é liderar. Ser coadjutora não é liderar. E a Bíblia diz assim, o servo, ele pode dar ordens ao seu senhor? O barro, ele dá alguma ordem para o olheiro como o vaso deve ser feito? Não. Nós também, como esposas idôneas,
como mulheres, esposas submissas e adjutoras, auxiliares dos nossos maridos, não cabe a nós dar a direção de como fazer e quando fazer. Não cabe a nós isso. Isso é ação e mover do Santo Espírito de Deus. Tanto o querer quanto o efetuar vem do Senhor, mas o querer e o efetuar vem do Senhor não só para a minha vida, é para do meu marido também. Aliás, o seu marido é o líder. É ele que dá a diretriz. Ah, Ângela, mas você não sabe, você não conhece meu marido, por isso que você está falando isso. Você não sabe o que eu passo aqui. Você não sabe que se eu não fizer, nada vai acontecer. Você não sabe que se eu não pegar a Bíblia para orar, não vai acontecer. Se eu não pegar a Bíblia e chamar para o culto doméstico, não haverá culto doméstico. Você não sabe que quando os meus filhos perguntam coisas para o meu marido, ele fala que é para perguntar para a mãe deles. Pergunta para sua mãe. Pai, posso isso? Pergunta para sua mãe. Ah, é o que nós vamos decidir em relação às férias. E aí, o que você acha? O que você já decidiu? É muito comum ouvir isso e tantas outras queixas. Tantas outras queixas de esposas que estão saturadas, que estão sobrecarregadas pela prática de vida, uma prática de vida que só confere, só tem como característica a ausência da liderança do marido. Um cansaço, um desgaste de alguém que não está sob liderança, de alguém que não tem liderança. Mas eu gostaria hoje de te dizer o seguinte: você já parou para pensar por que o seu marido não lidera? E aqui eu não estou querendo entrar no fato da negligência da função dele diante de Deus. Eu não estou com isso, com essa minha fala e esse meu discurso e essa reflexão que eu quero estimular você a fazer. Eu não quero aqui poupar o seu marido do erro dele, não. Mas eu quero perguntar para você e te fazer refletir com essa pergunta. Por que o seu marido não lidera? Você já parou para pensar? Mas cuidado, não vai pensar e te apoiar no seu próprio entendimento, porque aí você está indo contra a palavra de Deus. Você já orou? Você já parou para pensar no sentido de você já se retirou? Já foi para o quarto? Dia após dia, semana após semana, mês após mês, se debruçou diante do Senhor, lendo a tua palavra, lendo a palavra dele, buscando em oração: Senhor, aonde eu estou errando? O que tem de errado? Porque é muito normal as mulheres virem apontando a falta de liderança dos seus esposos, mas nenhuma delas nunca chegou em mim e falou assim: olha, Ângela, eu queria que você orasse por mim, eu queria que você me aconselhasse a como ser submissa, porque meu marido não consegue liderar e eu estou percebendo que eu sou o problema. Eu nunca fui procurada por ninguém que falasse isso. Nunca fui procurada por uma esposa que chegasse desta forma pedindo ajuda, mas sempre apontando o erro daquele que não lidera. Sempre mostrando a falha, a negligência e o pecado do esposo. E quando elas apontam, e eu também já faço parte, eu também sou mulher, também sou esposa, e quantas vezes eu apontei para Deus ou para o meu próprio marido alguma falha na liderança dele, olhando como se eu estivesse numa posição superior a ele, no sentido de obediência a Deus. E o Senhor já me disse, já ministrou ao meu coração, e eu quero compartilhar com você isso, que muito, em alguns casos 100%, outros casos 99%, outros casos 97%, 95%.
das vezes que os lares não têm liderança do marido, que os casamentos não têm liderança do esposo, que as famílias não têm líder, que os maridos têm negligenciado 95 a 99%. A culpa está na mulher dessa falta de liderança. Porque ela quer fazer do jeito dela, porque ela toma a frente, porque ela não se submete à liderança do marido, porque ela acha que ela é que sabe. Ela não tem a paciência de esperar o marido resolver do jeito dele, na hora que ele entende estar certa. E quando eu falo ele entende, sendo direcionado por Deus ou não, porque aqui em nenhum momento está dizendo que existe uma condição. Aqui Deus não coloca nenhuma condição em sua palavra para que nós possamos nos submeter e respeitar os nossos maridos. Em nenhum momento ele coloca uma condição. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Vocês percebem mais uma vez, em várias lives a gente levanta essa questão. Os nossos relacionamentos aqui na Terra, os nossos relacionamentos na horizontal, de ser humano com ser humano, eles são reflexo do nosso relacionamento com Deus. Então Deus fala assim, olha, mulheres sejam submissas aos seus maridos como você é ao Senhor. Antes vem a sua submissão a Deus. A sua submissão ao seu marido é reflexo da sua submissão a Deus. Ai, Ângela, mas você não está entendendo. Como que eu vou ser submissa ao meu marido? Você não sabe as insensatezes dele. Nem sei se existem insensatezes. Você não sabe como ele age de forma insensata. Você não sabe como ele é tolo, como ele não busca na palavra de Deus. Não importa, aqui não está escrito, sejam submissas ao seu próprio marido só se ele for crente. Só se ele obedecer ao Senhor. Só se ele... Não. O seu limite é a obediência ao Senhor se ele te pedir para fazer qualquer coisa e te direcionar para fazer qualquer coisa que vai ferir a santidade de Deus, que vai te levar a pecar. Certo? Aí sim. Mas aqui não está falando disso. Está falando de submissão, de respeito ao Senhor. O mesmo contexto no versículo 33 de Efésios 5 diz: cada um de per si ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Se submeter, ser submissa ao marido e respeitá-lo. Não existe uma condição para isso. Não existe uma submissão. Não existe uma condição, Não existe uma condição para que nós sejamos submissas aos nossos maridos como ao Senhor e que sejamos respeitosas com os nossos maridos. O fato é que as esposas, elas querem que seus maridos sejam como elas querem. Elas querem que seus maridos ajam da forma que elas agiriam ou que elas acham que é o certo. Ou que, comparando com outros homens, esse é o padrão. Elas determinam um padrão na cabeça delas, baseada por várias crenças e por vários preconceitos e por vários estereótipos que elas foram absorvendo ao longo da vida delas. Mas não em relação a Deus. A referência não é Deus. E você não pode ter o seu marido, querer que o seu marido haja como um cristão se ele não é. E você também, você não vai querer, não vai esperar isso dele, mas não é porque você não pode esperar isso dele, não é porque suas expectativas são frustradas quando você espera isso dele, isso não te dá o direito a então eu não preciso me submeter, então eu não preciso respeitar. Porque agora eu sou crente em Cristo Jesus e eu respeito só aqueles que defendem a palavra de Deus, aqueles que praticam a palavra de Deus. Na Bíblia não está escrito isso, muito pelo contrário. Quando a gente vai lá em 1 Pedro,
Ele diz, 1 Pedro capítulo 3, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso marido, para que se ele ainda não obedece à palavra de Deus, ou seja, está considerando aqui um marido que não é crente, mesmo que ele não seja crente, sedes submissas a vosso próprio marido, para que ele seja ganho sem palavra, apenas pelo seu procedimento. O procedimento de alguém que teme ao Senhor, o procedimento de uma esposa que obedece a Deus. Então, não caia nessa mentira de Satanás e que ela se encontra e ela dá as mãos, é uma união perfeita, o pecado que habita em nós com as mentiras de Satanás. O pecado que habita em mim, eu fico tão assim, tão feliz e alegre com esse novo movimento de empoderamento das mulheres. Nossa, cai perfeito, é a junção perfeita. As setas inflamadas do inimigo para me fazer desrespeitar o meu marido, porque agora existe um empoderamento. Então, como eu sou uma mulher empoderada, se o meu marido não faz o culto doméstico, eu vou lá e faço. Se o meu marido não resolve algumas questões, eu vou lá e resolvo, porque agora eu sou uma mulher empoderada e mais empoderada do que outras se eu tenho o Espírito Santo. Isso é uma mentira. Se você crê nisso, você está acreditando numa mentira de Satanás que juntou a fome do seu pecado com a vontade de comer da seta de Satanás. A fome do seu desejo de mandar e controlar as coisas com as mentiras de Satanás, que você pode ser empoderada. Imagina uma mulher empoderada na direção do Espírito Santo. Se você estiver na direção do Espírito Santo, você nunca vai ser empoderada. O poder está em Deus. Convém que eu diminua e ele cresça. Onde tem empoderamento nisso? Convém que eu me humilhe para que em tempo oportuno ele me exalte. Onde tem empoderamento nisso? Convém que eu seja, convém não, ele está me pedindo e me dando a orientação que eu seja submissa. Onde está empoderamento nisso? O empoderamento está numa mulher calada, obediente ao Senhor. Ela não é calada, sobrecarregada. Ela não é calada, humilhada e sofrida com autocomiseração, não. O empoderamento está numa mulher de joelhos, numa mulher obediente a Deus, que traz glória para Deus em todas as suas atitudes, em todas as suas escolhas, em todas as suas falas, porque está se submetendo à vontade de Deus para ela como mulher, como esposa. A mulher empoderada é aquela que se afasta todos os dias num cantinho para orar, para ler a Bíblia e buscar no Senhor onde eu estou errando. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, o que pode mudar em mim para ser propício à liderança do meu marido? Senhor, bem diferente, Senhor, que o meu marido saiba liderar, que o meu marido faça culto doméstico, que o meu marido comece a ler a Bíblia comigo, que o meu marido resolva as coisas, que o meu marido não deixe eu resolver todas as coisas. Essa oração está errada. Senhor, o que precisa mudar em mim para o meu marido ser o que o Senhor quer? A oração já começa determinando, primeiro, que você aponta só para a mudança do outro, e segundo, que você ainda dá a diretriz do que é que ele tem que fazer. A Bíblia aqui, ó. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Eu quero te convidar a ler a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. A palavra de Deus purifica a nossa alma. E você é tão pecadora quanto seu marido.
Maridos, amai vossa esposa, versículo 25 do mesmo Efésios 5. Maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O marido purifica a esposa. Ele tem poder para isso? Não. Por meio da lavagem pela palavra. O marido ministra a palavra de Deus na vida da mulher, na vida dos filhos, purificando a mulher e os filhos. Ele tem poder para isso? Nossa, que heresia é essa? Não, espere, ouça até o final. O marido ajuda o Espírito Santo de Deus, ele coopera para a ação do Espírito Santo de Deus, ministrando a palavra na vida de sua esposa e de seus filhos. Aqui nós estamos falando de casamento, de esposa e marido. Esposa, se submeta ao seu marido como ao Senhor. Marido, purifique a sua mulher através da lavagem, purifique a sua mulher pela lavagem de água através da Bíblia, através da palavra. Cabe aos nossos maridos nos liderarem, ministrarem a palavra de Deus nas nossas vidas. Essa responsabilidade cabe a eles. Como você quer determinar a maneira certa do seu marido agir, o momento certo do seu marido agir, o tom de voz que o seu marido tem que falar com o empregado dele ou com o patrão dele? Qual é o dia e o que é o assunto que o seu marido tem que abordar com o patrão ou com seus empregados? Não cabe a você. Você é auxiliadora. Existe um oleiro. Você é o vaso, você é o barro. Existe um mestre, você é uma serva. Existe um marido, você é submissa. Você deve se retirar e orar a Deus de acordo com a palavra de Deus. É de acordo com a palavra, não de acordo com seus pensamentos ou com os desejos do seu coração. Porque os desejos do seu coração, na grande maioria das vezes, se você está orando de forma fora da palavra de Deus, então eu já levo em consideração que os desejos do seu coração também estão fora da palavra de Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está apontando só o erro do seu marido, o seu coração está cheio de orgulho e de alguém que está julgando o tempo todo. Alguém que está julgando o tempo todo não está se alimentando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela não volta vazia e ela ministra em nós dia após dia, quando lemos dia após dia, que nós não devemos julgar. Quem sou eu para falar como meu marido deve agir? Meu marido, Marcos, ele é uma pessoa muito pacata e eu sou muito enérgica. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes eu julguei a forma que ele deveria agir, o momento certo que ele deveria agir, como ele deveria agir. Graças a Deus que ele não agiu de acordo com o que eu pensava, que ele não agiu de acordo com as críticas que eu fiz, porque ele agiu no tempo que Deus direcionou ele para agir. Ele agiu conforme Deus o forjou para agir, porque ele é direcionado pelo Espírito Santo de Deus e não pela esposa dele. Ah, mas então, você está falando de um pastor que é crente? Não. Tem um monte de pastor, tem um monte de gente crente que não age assim, sob pressão da esposa. Quantos maridos não estão liderando porque as mulheres tomam a frente? Eles não têm espaço para liderar.
Certa vez nós estávamos ministrando para casais e estávamos falando sobre submissão e liderança. E de uma forma assim muito natural, e foi muito natural porque não foi na intenção de expor, mas um marido falou: pastor, mas como que eu consigo liderar? Eu realmente não consigo, ela não deixa. Foi um momento de silêncio, foi um momento de verdade. E esse silêncio não foi porque ficou muito constrangedor. Foi muito claro que muitos maridos que ali estavam se sentiam da mesma forma. Talvez o seu marido não esteja liderando porque você não permite. Ah, não, agora quem está julgando é você, Ângela. Você não sabe como é lá na minha casa. Então deixa eu te dar umas dicas. Eu realmente não sei como é na sua casa. Mas eu sei como é na casa de centenas e centenas de mulheres que já me procuraram e já verbalizaram isso como comum, como normal, como a melhor solução que elas acharam. Meu marido não faz, eu vou e faço. Porque como que vai ficar sem fazer? Meu marido não faz, não pelo fato de que ele está viajando e aconteceu uma situação que eu preciso resolver. Alguma coisa que de comum acordo nós vimos que naquele momento eu precisava, como auxiliador, ajudá-lo nisso, porque ele não poderia resolver desta vez. Ou em algumas situações, mas como exceção, não como regra. Quando eu critico, quando nós criticamos os nossos maridos, nós estamos dizendo para eles que eles são inadequados. Quando eles não fazem o que nós queremos que eles façam e não aquilo que o Espírito Santo está dando a direção para fazer, porque olha, eu queria te dizer uma coisa, Deus usa pessoas não crentes também. Deus conduz pessoas não crentes também. Aqui diz que a mulher, que o seu marido ainda não é do Senhor, que é para ela se manter submissa. E o comportamento dela de temor ao Senhor levará esse marido a Cristo. Ou seja, não pense que porque o seu marido não é cristão ou não tem se alimentado e buscado a Deus da forma como você acha que deveria, e talvez realmente deveria, a liderança dele está falida. Não, ele continua sendo líder. Ele continua sendo líder. Se o seu marido já te traiu, isso não faz com que ele deixe de ser líder. Se o seu marido não lê a Bíblia todos os dias, isso não faz com que ele não seja líder. Se o seu marido não é crente, isso não quer dizer que ele não seja líder. E isso tudo também não quer dizer que você possa abrir uma exceção. Então eu não preciso ser submissa. Eu vou repetir. Nós devemos ser submissas e respeitar os nossos maridos, independente das circunstâncias e das situações. Nós nos submetemos, nós somos submissas e nós nos retiramos em oração, em leitura da Bíblia, para que a gente ore de acordo com a vontade de Deus. Senhor, eu sei que o Senhor quer que meu marido lidere. O que eu posso fazer para ser cooperadora no agir do teu Santo Espírito para que ele lidere? Talvez seja, fique calada. Ore mais. Talvez seja, não critique tanto ele. Tudo que ele faz, você fala que está errado. Ou tudo que ele faz, você fala, poxa, tá. Mas por que você não fez de tal jeito? Ah, você comprou isso? Até a farinha que ele compra está errada. A pasta de dente que ele compra é errada. O limão que ele compra foi o errado, não era esse. Muitas falas nossas, na nossa comunicação, quando a gente verbaliza, não só através, quando nós nos comunicamos, não através só
da fala oral, mas expressões faciais, ou mesmo quando nos vingamos, né, em atitudes. Quando a gente deixa de ter relações sexuais com os nossos maridos porque estamos emburradinhas, porque as coisas não aconteceram do jeito e da forma que queríamos. Quando somos estúpidas e grosseiras e desrespeitosas com os nossos maridos, nós estamos dizendo para eles que nós não aceitamos a liderança deles. Quando nós somos vingativas em várias atitudes, não só em deixar de ter relações sexuais, mas em várias outras atitudes, de deixar de fazer o cafezinho que ele gosta, de deixar de fazer a comida que ele gosta, de deixar de manter aquele ambiente em paz quando ele estiver voltando do serviço e não tá aquela balbúrdia de criança gritando para lá para cá, aquela bagunça na sala, mas não, aquele ambiente de tranquilidade, aquele ambiente que vai produzir descanso, que vai propiciar um momento de descanso depois de um dia de trabalho. Quando a gente deixa de preparar esse ambiente, muitas vezes nós fazemos isso ou deixamos de fazer isso para se vingar de alguma coisa que não aconteceu do jeito que a gente queria. Quando nós alteramos a nossa voz com eles, quando nós usamos palavras que podem ser, as palavras fora do contexto que vocês estão vivendo, não sejam palavras pecaminosas, mas naquele contexto você sabe que vai humilhar, que vai criticar e você usa como forma de vingança, porque você se sentiu machucada ou magoada por alguma atitude dele, então você precisa revidar. E talvez, de forma muito hipócrita, você não revide com palavrões ou com gritarias, mas sutilmente com uma piadinha aqui, outra ali, ou alguma palavra que só você sabe que vai humilhá-lo. Isso é dizer, olha, eu não aceito a sua liderança. Nós não aceitamos a liderança dos nossos maridos de várias formas. Nós comunicamos essa verdade para eles de várias formas. E eles cada vez mais vão se retirando da liderança. Nada do que eu faço tá bom, então por que eu vou liderar? Eu sou inadequado. O que eu compro não tá certo, o que eu falo não tá certo. E aí eu quero dar, compartilhar o testemunho de uma amiga cristã que queria muito que o marido liderasse a questão espiritual da casa. E ele não conseguia fazer isso, não estava fazendo isso, eles conversavam sobre isso, mas isso ainda não tinha ido para a prática. E alguma vez, meu cabelo tá tudo espetado aqui, tá crescendo, tá cheio de cabelinho pequenininho aqui, eu fico tentando esconder, mas hoje não deu. E ela contando para mim que um belo dia, né, ela estava orando por isso, tudo, e um belo dia ele falou que ela falou assim, que ele chegou e falou, olha, cadê a Bíblia? Vamos fazer o culto doméstico? E eles então, ela foi contando para mim que estava muito feliz, né? Nossa, fiquei muito alegre, até que enfim, nanã. E aí eles estavam lá e ele então abriu a Bíblia. As crianças, ele abriu a Bíblia e começou a ler. E disse que a hora que ele começou a ler aquele texto, ela falou assim, eu não acredito. Ela não falou, ela contou para mim depois. Mas ela falou assim, eu não acredito que ele vai ler isso. Meu pai, eu jamais separaria esse texto para ler com os nossos filhos, para ler com a família. Meu pai, não tem nada a ver esse texto no culto doméstico. Quando ela me contou, o Senhor já tinha trabalhado no coração dela. Quando ela me contou, ela contou para testemunhar da forma ridícula que ela se comportou. As mulheres não têm coragem de chegar e falar isso para mim. Mas graças a Deus que ela teve. Ela teve, sabe por quê? Porque ela foi ministrada. Quando ela contou em forma de bênção. Ela falou assim, Ângela, olha que absurdo que eu fiz. Eu queria tanto que ele fizesse o culto. Ainda bem que ela não falou isso para ele. Ela estava me contando, confessando um pecado dela. Ela queria muito que ele fizesse e a coisa estava acontecendo.
Só que foi do jeito dele e não dela. E quem disse que o texto que ela leria seria o certo? Ou o Espírito Santo está só em nós? O Espírito Santo só conduz a nossa vida? Não conduz a deles? Mesmo o marido não crente. 1 Pedro 3. A live vai ficar imensa e eu vou fazer uma segunda parte. Vou fazer a parte 2. Essa vai ser a parte 1. A parte 2 eu vou focar na 1 Pedro, mas falando sobre o mesmo assunto. E aí, é isso que a gente faz. É isso que a gente faz sempre. Só que ela conseguiu, ela teve domínio próprio e se calou. Mas é isso que nós fazemos. Nós queremos que os nossos maridos liderem, mas quando eles lideram do jeito deles, quando eles fazem do jeito deles, não melhor ou pior que o nosso, mas como líderes que nós devemos respeitar, nós não gostamos, nós criticamos. Quantas vezes os nossos maridos tentam ou tentaram, às vezes eles nem tentam mais. Eu conheço muitos esposos que não tentam mais. E as esposas chegam em mim de forma, mas não estão dispostas a ouvir que elas são as grandes culpadas da falta de liderança de seus maridos. Eles não têm espaço. Quando esse marido que eu testemunhei levantou e falou: pastor, mas como que o senhor quer que eu lidere? Ela não deixa. O silêncio não foi porque foi constrangedor. Foi um silêncio extremamente sério de um grupo de homens, e eram muitos, mais de 20, que certamente estavam, e aqui eu não estou aqui para julgar, é porque essa é a grande realidade. Nós mulheres, começamos a achar, isso entrou nas igrejas, que nós temos poder para alguma coisa, que nós podemos liderar alguma coisa, que nós vamos assumir púlpito de igreja aqui e acolá, que nós vamos liderar homens. Nós não vamos. Não confunda a maternidade com liderança. Não confunda a maternidade com liderança. Não confunda ser administradora do lar com liderança. Você administra como a limpeza é feita. Você administra até as questões financeiras, se você for boa nisso. Administrar não quer dizer que dá direção. Você administra a alimentação. Você administra o lar, você administra a limpeza, você administra o local do culto doméstico, você administra o seu quarto de oração, você administra o horário dos seus filhos, separarem tempo para estudar, para ler a Bíblia, para se divertir. Você administra isso, você prepara o ambiente, você edifica, você é a mulher sábia que deve edificar o lar. Edificar o lar não é liderar. Edificar o lar com a sabedoria que vem do Senhor é conduzir o seu lar de acordo com a vontade de Deus. E Deus quer que nós nos alegremos dele. Deus quer que a gente obedeça a palavra dele, porque todas as vezes que nós obedecemos, a glória de tudo que fazemos vai para ele, e nós fomos feitos para glorificar a Deus. Deus quer que você ensine os seus filhos a amar a Deus. Então, como que você vai ser sábia e edificar um lar onde os filhos amem a Deus? Alimentando, trazendo ambientes para esse alimento, trazendo ambiente propício, preparando um ambiente propício para o culto doméstico, preparando alimentos propícios para uma saúde saudável, preparando quartos arejados e tempo de sono que seja saudável para os seus filhos, não só terem os seus físicos saudáveis, mas a mente também saudável para estudar não só matemática, física, português, física, química, seja lá o que for no mundo secular, mas que eles tenham as mentes e seus corpos restaurados com uma boa alimentação e boa qualidade de sono, para que eles possam se debruçar na palavra de Deus, para que eles possam ter tempo de oração sem dormir. A mulher sábia edifica o lar quando ela prepara o horário de dormir dos seus filhos no sábado à noite, a agenda do sábado, sabendo que no outro dia temos o culto, temos a escola bíblica dominical,
para que o seu filho chegue lá e não durma na sala de aula, porque ela não é menos importante do que a escola de segunda a sexta. Essa é a mulher sábia que edifica o lar. A mulher sábia que edifica o lar é aquela que na hora da mesa, na hora das refeições, se surgir qualquer indício de um assunto polêmico, de um assunto que pode ser que gere um constrangimento, ela desvia o assunto de forma mansa, de forma dócil, com sabedoria vinda dos altos céus. Ela pede para que esse assunto seja tratado em outro momento. Ela inicia um outro assunto agradável, um assunto que vai trazer paz para aquela mesa de almoço, de café da manhã, de jantar. Eu quero te levar a pensar: o que você tem feito que tem impedido a liderança do seu marido? Ah, mas você está falando que eu só sou a única culpada e que eu então não preciso pensar na negligência, na omissão da liderança do meu marido? Não, isso aí é um outro assunto. Eu estou falando agora para mulheres, esposas. Quando vocês têm permitido que seus maridos liderem? Quando vocês não têm tomado a frente? Ou quando vocês deixam eles liderarem, mas vocês criticam essa liderança? Eu quero dizer para vocês que muito do que nós temos conhecido, e nós não temos conhecido de ouvir falar, nós que eu falo, pastor Marcos e eu, nós temos conhecido de ver. Maridos que não conseguem liderar porque suas esposas não permitem. Suas esposas não dão espaço. Mas não é de uma forma tão clara como eu estou falando aqui. As suas atitudes impedem os seus maridos de liderarem. As suas palavras, aquilo que sai de suas bocas, impedem seus maridos de liderarem. Porque as mulheres estão se sentindo empoderadas. Elas só se sentem, mas elas não são. E é por isso que as consequências são essas. Eu quero finalizar essa primeira live sobre isso. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Não se esqueça, a sua submissão ao seu marido é reflexo da sua submissão a Deus. Reflita sobre isso. Que Deus te abençoe, que te dê um final de semana cheio de sabedoria para edificar o seu lar. Um final de semana que o seu coração esteja humilde diante de Deus, desejoso de reconhecer aonde você tem errado, aonde você tem pecado contra Deus e contra o seu marido, a ponto de impedi-lo de liderar. Essa é a minha oração por cada uma de nós, não só vocês, mas mim. A minha oração há um grande tempo tem sido essa, há um longo tempo. Que Deus nos abençoe, abençoe seu final de semana e segunda-feira nós estaremos aqui de novo. Talvez eu esteja com a parte 2 dessa live, quem sabe amanhã, de acordo com a nossa rotina, eu faço até essa live número 2, né? A parte 2 dessa live que está falando sobre a falta de liderança dos nossos maridos. Precisamos colocar os pingos nos is. Cada um tem que estar com o coração aberto para entender o seu erro e admitir a sua falha, onde está errando. Precisamos ser humildes diante de Deus e deixar Ele transformar todas essas coisas. E Ele vai fazer isso através da palavra dEle e te levando a obedecer a palavra dEle. Que Deus te abençoe, um bom final de semana, até segunda ou amanhã. Tchau.